Para Carlos Prates, a vida militar nunca foi sobre poder, mas sobre o peso silencioso do dever. Como comandante-em-chefe do exército chileno, ele era o guardião de uma tradição que parecia desmoronar sob seus pés. Herdeiro da doutrina Schneider, Prates acreditava que a farda não deveria interferir no destino político das urnas. Para ele, a Constituição era um contrato sagrado, e sua lealdade a Salvador Allende não era uma escolha ideológica, mas um imperativo moral. No entanto, o Chile do início da década de 70 era um cenário de caos crescente, onde a retidão de um homem parecia insuficiente para conter a fúria das massas. As ruas de Santiago tornaram-se o epicentro de uma polarização que dividia famílias e destruía amizades de décadas. De um lado, a esperança de uma revolução socialista. Do outro, o medo profundo de uma ruptura econômica e social definitiva. O som das panelas batendo nas janelas ecoava como um tambor de guerra, enquanto a escassez de produtos básicos criava filas intermináveis que dobravam as esquinas empoeiradas. Em meio a essa tempestade, o exército era visto como o único pilar capaz de sustentar o teto da democracia. Prates, contudo, sentia que cada dia em que mantinha os tanques nos quartéis, ganhava novos inimigos nos salões da aristocracia chilena. Sua paciência e sua imagem pública seriam testadas da maneira mais inesperada e cruel. O infame incidente com Alejandrina Cox tornou-se uma ferida aberta em sua reputação. Ao ser provocado no trânsito por uma mulher que zombava de sua autoridade, Prates reagiu movido por um estresse acumulado de meses sem descanso. A repercussão foi feroz e desproporcional. A imprensa de oposição não hesitou em ridicularizá-lo, pintando o comandante-em-chefe como um homem emocionalmente instável. Ele sentiu o golpe. Sofia Cuthbert, sua esposa e confidente, tentava confortá-lo. Mas ambos sabiam que aquele momento de fragilidade seria usado como munição política por aqueles que desejavam vê-lo cair. A pressão não vinha apenas das ruas, mas do próprio Palácio de la Moneda. Allende, cercado e desesperado por estabilidade, convocou Prates para assumir o Ministério do Interior. Foi um dilema dilacerante para sua alma de soldado. Como militar, ele detestava a política. Como patriota, via na nomeação a única chance de evitar que o Chile sangrasse em uma guerra civil. Ao aceitar o cargo, ele cruzou o Rubicão. Sua presença no gabinete era uma garantia de que as instituições ainda funcionavam. Prates reafirmou sua promessa ao presidente. O exército permaneceria fiel à ordem constitucional enquanto ele estivesse no comando. Era um juramento de sangue, erguido contra o crescente clamor golpista. No entanto, a honra tem um preço alto em tempos de barbárie. Carlos Prates trabalhava 18 horas por dia, tentando apagar incêndios sociais e acalmar os ânimos de seus próprios generais. Ele movia-se por corredores onde o ar parecia cada vez mais rarefeito. Cada decisão sua era escrutinada, e cada gesto interpretado como traição pelos setores, que já conspiravam nas sombras. Ele sentia o isolamento crescer como uma névoa fria que entrava pelas frestas das portas pesadas do ministério. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. A vida de Prates tornara-se um campo minado onde o menor erro poderia ser fatal para a República. Ele olhava para seus mapas e relatórios, mas seus pensamentos voltavam-se para a lealdade de seus subordinados. O general sabia que nos quartéis o silêncio estava se tornando eloquente demais. Os mesmos homens que batiam continência com fervor eram os que, ao anoitecer, reuniam-se em salas esfumaçadas para discutir o fim de sua era. A sombra da traição não tinha um rosto claro, mas seu sussurro era onipresente. Em suas visitas aos regimentos, o general notava a mudança sutil no olhar dos oficiais jovens. Havia uma impaciência latente, um desejo de agir
que atropelava os manuais de conduta. Prats era o pilar que segurava a avalanche, mas as rachaduras na base estavam se multiplicando. Ele sentia, com a intuição de um velho soldado, que o solo sob suas botas estava prestes a ceder. A lealdade absoluta que ele exigia estava sendo substituída por um pragmatismo cruel que não aceitava mais a Constituição como limite. O destino do Chile pendia por um fio de seda prestes a se romper diante do primeiro golpe de vento. A névoa de junho em Santiago nunca pareceu tão densa quanto naquela manhã de 1973. O som metálico das lagartas dos tanques contra o asfalto frio não era apenas um ruído mecânico, era o som da morte anunciada de uma era. O 2º Regimento de Blindados havia saído às ruas sem ordens superiores, cercando o Palácio de La Moneda em uma tentativa desesperada e prematura de derrubar o governo de Salvador Allende. Enquanto o mundo assistia paralisado pelas janelas, Carlos Prats não se refugiou em gabinetes seguros ou comandos distantes. Ele fez algo que poucos generais de sua estatura ousariam na história moderna. Marchou diretamente para o olho do furacão. Com uma arma curta nas mãos e o rosto marcado pela determinação férrea de quem não admite a insubordinação, Prats enfrentou os canhões de aço cara a cara. Ele caminhou entre os tanques M41 Walker Bulldog, parando diante das escotilhas abertas e exigindo, com a autoridade absoluta de sua voz e a força moral de sua presença, que os rebeldes se rendessem imediatamente. Foi um espetáculo de bravura física que silenciou os insurgentes por algumas horas vitais. Naquele momento, ele não era apenas o comandante em chefe, era o último escudo humano de uma democracia que já sangrava por múltiplas feridas. No entanto, enquanto ele arriscava a própria vida no asfalto quente de tensão política, uma sombra o observava de longe com uma calma perturbadora. Augusto Pinochet, seu braço direito e homem de total confiança profissional, permanecia em uma posição ambígua e calculista. Ele era a serpente silenciosa no ninho que Prats alimentava com lealdade e proteção institucional. Enquanto Prats limpava o suor da testa após conter o levante que ficou conhecido como Tanquetazo, Pinochet estudava meticulosamente as fraquezas do sistema, medindo o quanto a autoridade do seu superior havia sido erodida por aquele mesmo ato de heroísmo. Prats acreditava sinceramente que tinha um aliado inabalável ao seu lado, mas o que ele possuía era um observador atento que aguardava o momento exato para o golpe final, alguém que sabia esconder suas ambições sob uma máscara de obediência técnica. A vitória sobre o Levante, porém, deixou um gosto amargo de cinzas na boca do general. A elite militar e os setores civis de oposição não perdoaram Prats por ter sufocado o golpe. O ataque seguinte não viria com canhões, mas com a humilhação doméstica e psicológica. Poucas semanas depois, a frente de sua residência particular foi tomada por um protesto inusitado e profundamente cruel. As esposas de generais e oficiais de alta patente reuniram-se para insultá-lo publicamente. Elas atiravam punhados de milho no quintal, uma metáfora visual perversa para chamá-lo de covarde, de um comandante que se recusava a agir contra o que chamavam de ameaça marxista. Dentro de casa, Sofia Cuthbert ouvia os gritos e sentia cada palavra como um punhal cravado na dignidade da família. A dor de Sofia era o reflexo do isolamento de Prats. O casal via-se agora sitiado pelo desprezo daquelas que até pouco tempo eram suas amigas íntimas nos clubes de oficiais. O isolamento tornou-se uma prisão invisível para o general. Nos corredores dos quartéis, o bater das botas ao passar por ele já não tinha o mesmo ritmo de respeito genuíno. O silêncio que o cercava nos refeitórios e salas de comando era carregado de conspiração e segredos sussurrados. Prats percebeu com uma clareza dolorosa
que a instituição a qual dedicara sua vida inteira havia se voltado contra seus princípios. Ele era agora um corpo estranho em um exército que clamava por sangue e por uma ordem autoritária que atropelasse as urnas. A doutrina Schneider, que pregava a neutralidade política absoluta, era vista pelos jovens oficiais como uma relíquia incômoda de um passado que eles desejavam enterrar rapidamente. A solidão do comando pesava mais que o aço dos tanques que ele enfrentara nas ruas. Carlos Prats sentia que não podia mais liderar homens que já não o reconheciam como guia moral. Cada ordem dada parecia ser questionada por olhares de soslaio e sorrisos cínicos. Ele estava cercado, não por inimigos estrangeiros, mas por seus próprios irmãos de farda que preparavam a traição final sob a luz do dia. A decisão de renunciar começou a germinar em sua mente exausta como a única saída honrosa para evitar que o exército se fragmentasse em uma guerra civil fratricida. No entanto, o destino reserva ironias cruéis para os homens de princípios inabaláveis. Ao entregar sua carta de renúncia definitiva a Salvador Allende, Prats tomou aquela que seria a decisão mais fatídica de toda a sua existência. Em um último gesto de proteção à hierarquia e ao governo, ele recomendou pessoalmente que seu sucessor fosse o homem que ele considerava o mais leal, técnico e apolítico de seus subordinados. Com um aperto de mão carregado de confiança cega, ele apontou para Augusto Pinochet como o único capaz de manter a coesão das tropas e a paz no país. Sem saber, o general estava entregando as chaves do destino do Chile ao homem que, em breve, se tornaria seu maior algoz, selando não apenas o fim da democracia, mas o início de sua própria caminhada para o abismo. A carta de renúncia que Carlos Prats entregou nas mãos de Salvador Allende não era apenas um documento formal de afastamento. Era a certidão de óbito de uma carreira dedicada inteiramente à honra e à integridade militar. Ao cruzar os portões do ministério pela última vez, ele sentia o peso insuportável de quem sabe que está deixando o destino de uma nação inteira à deriva em um mar de incertezas. Seu discurso de despedida foi um apelo desesperado à sanidade, uma tentativa derradeira de lembrar aos seus subordinados que o exército pertencia ao povo e à lei, não às ambições egoístas de homens sedentos por poder. Contudo, o silêncio que se seguiu às suas palavras foi ensurdecedor e gélido. Não houve as habituais e calorosas demonstrações de lealdade. Em vez disso, ele encontrou apenas olhares vazios e o som seco de botas que já marchavam para um ritmo diferente, um compasso de conspiração que ele não podia mais deter. Poucos dias depois, na manhã fatídica de 11 de setembro de 1973, o despertar de Santiago foi marcado pelo rugido ensurdecedor dos jatos Hawker Hunter que cortavam o céu azul da primavera chilena. Da janela de sua residência, Prats assistiu, paralisado por uma agonia silenciosa e profunda, ao bombardeio sistemático do Palácio de la Moneda. Ver o símbolo máximo da estabilidade republicana ser devorado por colunas de fumaça negra sob o fogo impiedoso de sua própria força aérea foi como sentir a própria alma ser rasgada ao meio. A notícia do suicídio de Salvador Allende chegou como um golpe de misericórdia em suas esperanças. Naquele instante, Prats compreendeu com clareza devastadora que o Chile que ele jurara defender fora incinerado. A doutrina Schneider, o pilar ético de toda a sua existência militar, estava morta e enterrada sob os escombros fumegantes do Palácio Presidencial. A mudança no ar de Santiago foi imediata e cruel para o general. O tratamento que ele passou a receber de seus ex-colegas revelava a face mais sombria da traição humana. Homens que antes o tratavam com a máxima deferência, agora desviavam o rosto ou o fitavam com um desprezo mal disfarçado.
Para o novo regime liderado por Augusto Pinochet, Carlos Prates não era mais o mestre respeitado ou o comandante supremo. Ele era agora o general constitucionalista, um título que, na nova e violenta retórica da ditadura, havia se tornado um insulto perigoso, sinônimo de fraqueza e traição à suposta causa militar. A atmosfera tornou-se sufocante, com veículos sem identificação vigiando sua porta dia e noite, enquanto o telefone grampeado tornava-se um canal constante de ameaças veladas. Ele percebeu, com uma amargura crescente, que a bota de ferro de seu sucessor não esmagaria apenas as instituições democráticas, mas também qualquer vestígio de integridade moral que ele ainda representasse. A fuga necessária para a Argentina tornou-se uma questão de sobrevivência urgente para ele e sua fiel esposa, Sofia Cuthbert. Deixar o solo chileno foi um ato de dor física quase insuportável, como se estivesse arrancando as próprias raízes de uma terra que agora o rejeitava com violência. Ao cruzarem a majestosa cordilheira em busca de um refúgio incerto em Buenos Aires, o casal tentou reconstruir os pedaços de uma vida civil despojada de todas as glórias e honrarias do passado. No bairro de Palermo, eles buscaram o abrigo frágil do anonimato, tentando viver como cidadãos comuns que caminhavam pelas ruas portenhas sem serem notados. Prates esforçava-se para manter uma dignidade serena diante das dificuldades financeiras, mas o exílio era uma ferida aberta que nunca parava de sangrar. Ele via seu país ser transformado em um campo de repressão à distância, enquanto sentia o isolamento crescer a cada dia, sabendo que os tentáculos da inteligência militar chilena não respeitariam fronteiras nacionais. Nesse exílio forçado e melancólico, Prates encontrou na caneta o seu último refúgio e sua mais potente arma de defesa. Ele dedicava horas exaustivas e solitárias à escrita de suas memórias, transformando sua dor, seus arrependimentos e suas observações em um testemunho histórico rigoroso e irrefutável. Para ele, o registro da verdade era um dever moral sagrado para com as gerações futuras e para com a memória de homens como Schneider e Allende. Cada página preenchida era um ato de resistência heróica contra o apagamento e a mentira que a máquina de propaganda de Pinochet tentava consolidar. O que o general pretendia que fosse um legado de justiça, no entanto, foi interpretado pelo regime chileno como uma ameaça existencial absoluta. Para os arquitetos da nova ordem em Santiago, um Carlos Prates vivo e escrevendo era um perigo constante, um espelho moral insuportável que refletia a traição daqueles que agora ocupavam o poder. Enquanto a tinta secava lentamente no papel em Buenos Aires, Augusto Pinochet observava de longe, convencido de que o silêncio definitivo de seu antigo mentor era o único caminho para garantir sua própria segurança e o sucesso de seu projeto autoritário. A vida sob o céu plúmbeo de Buenos Aires não oferecia o refúgio que Carlos Prates e Sofia Cuthbert haviam desesperadamente buscado ao cruzar a imponente cordilheira dos Andes. No vibrante e cosmopolita bairro de Palermo, a existência do casal era marcada por uma austeridade que contrastava dolorosamente com a grandiosidade de seus tempos em Santiago. O homem que outrora comandara o exército do Chile com uma disciplina de ferro, agora via-se obrigado a contar cada centavo para manter a dignidade de um lar modesto, movendo-se entre as livrarias e os cafés portenhos como uma sombra de si mesmo. No entanto, o peso da escassez financeira era um fardo leve se comparado à percepção constante e sufocante de que os olhos do regime de Pinochet o seguiam por cada rua, beco e praça da capital argentina. Prates sentia que sua liberdade era uma ilusão frágil, um intervalo passageiro antes de um ajuste de contas que ele sabia ser inevitável. A vigilância era ostensiva,
despudorada e desenhada meticulosamente para corroer os nervos do general. Veículos de vidros escuros permaneciam estacionados por horas a fio diante de seu prédio, partindo apenas para dar lugar a outros igualmente sinistros que mantinham a guarda ininterrupta. Cada caminhada matinal para buscar o jornal era acompanhada pelo eco rítmico de passos que guardavam uma distância calculada, uma coreografia de intimidação que transformava Palermo em uma prisão sem grades. Sofia, com sua percepção aguçada e um instinto protetor que só o amor profundo pode forjar, tornara-se o pilar inquebrantável de um homem que via suas certezas serem incineradas pelo exílio. Ela notava os estalos estranhos na linha telefônica e os olhares gélidos de estranhos que frequentavam os mesmos lugares, compreendendo que a rede de espionagem não conhecia fronteiras. O amor entre eles tornou-se o único território sagrado onde a ditadura não podia penetrar. Enquanto isso, nos bastidores escuros da política sul-americana, a criação da DINA e a institucionalização da Operação Condor selavam o destino do general. Esta aliança clandestina entre as polícias secretas das ditaduras do Cone Sul transformava o exílio em uma armadilha mortal. Para o ditador em Santiago, Carlos Prates não era apenas um dissidente, mas um símbolo vivo de uma ética militar que ele precisava aniquilar para consolidar seu domínio absoluto. A mera existência de Prates, seu silêncio digno e sua integridade inabalável eram um julgamento moral constante contra os generais que haviam traído a Constituição. Quando o general buscou a renovação de seu passaporte no consulado chileno para tentar uma vida nova na Europa, a resposta foi uma negação fria e burocrática. Ele estava preso em solo argentino, deliberadamente mantido ao alcance dos tentáculos de seus algozes, que aguardavam o momento exato para agir sem deixar rastros oficiais. Nesse isolamento forçado, as cartas que Prates enviava às suas filhas tornaram-se seu último vínculo com a esperança, mas também um registro melancólico de seu próprio pressentimento. Suas palavras carregavam o peso de quem já havia feito as pazes com a finitude, reafirmando que a honra era o único patrimônio que a ditadura não poderia confiscar. Ele escrevia com a urgência de quem sabe que o tempo é um recurso escasso, deixando instruções e reflexões que soavam como um testamento espiritual para aqueles que ficariam. A angústia de saber que sua presença colocava Sofia em perigo era seu maior tormento, mas o casal encontrava no apoio mútuo uma força que transcendia o medo. Eles sabiam que o cerco estava se fechando, mas recusavam-se a ceder ao pânico, mantendo uma rotina de normalidade aparente enquanto as peças do tabuleiro eram movidas contra eles. A tensão atingiu um nível crítico com a chegada silenciosa de um homem que não pertencia àquele cenário. Michael Townley, um agente da DINA, especializado em operações transnacionais e na engenharia da morte, desembarcou em Buenos Aires sob uma identidade falsa, trazendo consigo uma maleta, cujo conteúdo era destinado a selar o destino dos Prates. Townley não era movido por ideologia, mas pela frieza técnica de um executor que via em sua missão apenas um problema de logística e explosivos. Ele começou a orbitar a vida do general, estudando meticulosamente cada hábito, cada horário de saída e a segurança precária da garagem onde o velho Fiat 125 era guardado. O predador agora estava no terreno e as sombras de Buenos Aires preparavam-se para engolir o general que se recusara a trair sua própria consciência em troca de uma paz desonrosa. A rede invisível da Operação Condor começou a se fechar com uma precisão matemática sobre o pequeno apartamento na rua Malábia. Não era mais apenas uma questão de vigilância passiva. O tempo da observação terminara e o tempo da execução chegara. Nas sombras de Palermo, agentes argentinos e chilenos trocavam informações.
compartilhando o cronograma detalhado de cada movimento de Carlos Prates e Sofia Cuthbert. Conheciam cada hábito, a compra do pão, as visitas a amigos e o retorno do Fiat 125 à garagem. O general, apesar de sua vasta experiência militar, estava agora em um campo de batalha desleal, onde a honra fora substituída pela eficácia gélida do terrorismo de Estado. Michael Townley, o executor enviado de Santiago, movia-se com a invisibilidade de um fantasma burocrático pelas ruas portenhas. Via Prates apenas como um alvo técnico, uma simples equação que precisava ser resolvida com pólvora e circuitos. Durante dias, estudou o chassi do carro do general, identificando o ponto exato onde uma carga explosiva causaria a destruição máxima. A bomba magnética estava pronta, aguardando apenas o gatilho da oportunidade perfeita. A cumplicidade silenciosa das autoridades locais garantia que nenhum patrulhamento interferisse no trabalho sombrio da DINA, transformando Buenos Aires em um território de caça livre para os assassinos a mando de Augusto Pinochet. Na noite de 30 de setembro de 1974, a atmosfera em Buenos Aires carregava um presságio sufocante. O ar estava úmido e as luzes das ruas de Palermo lançavam sombras longas sobre o calçamento. Carlos e Sofia haviam passado a noite em um jantar com amigos próximos, um desses raros momentos em que as risadas conseguiram abafar o medo constante. Ao entrarem no Fiat 125 para o trajeto de volta, havia uma serenidade melancólica no olhar de ambos, o entendimento mudo de quem compartilha um destino incerto. Estavam exaustos do exílio, mas permaneciam unidos por um afeto inquebrável. O motor roncou pelas ruas silenciosas, aproximando-se do destino sem que percebessem a armadilha metálica oculta sob seus pés. Townley observava da penumbra que a iluminação pública falha não conseguia dissipar. Viu o veículo prateado dobrar a última esquina da rua Malábia com uma calma enganosa. O plano era de uma crueldade cirúrgica. Quando o carro parou diante da garagem, o silêncio da noite foi interrompido pelo som seco da porta do motorista se abrindo. Prates desceu do veículo com o gesto mecânico de quem repete uma rotina doméstica. Caminhou em direção ao portão, pretendendo abri-lo para que Sofia manobrasse para a segurança do prédio. Foi nesse curto intervalo de segundos entre a saída do general e seu retorno ao volante que o destino se cumpriu de forma irremediável e trágica. O dedo do executor acionou o comando à distância com uma indiferença assustadora. A explosão não foi apenas ruído. Foi um impacto físico que sacudiu as fundações dos edifícios e iluminou o céu com uma claridade violenta. O Fiat 125 transformou-se em um esqueleto de metal retorcido em frações de segundo. A força da detonação arremessou destroços por dezenas de metros, quebrando janelas e transformando a paz em um cenário de guerra. Carlos Prates foi atingido pela onda de choque, morrendo instantaneamente no auge de sua integridade. Dentro do carro, Sofia não teve chance. O fogo e a fumaça a envolveram, selando o fim de um casal que a ditadura não conseguiu dobrar. A cena após a explosão era um horror indescritível, um quadro dantesco pintado com o sangue de inocentes. O cheiro de borracha queimada e pólvora impregnava o ar frio, enquanto gritos de vizinhos horrorizados começavam a ecoar pela rua Malábia. Policiais e bombeiros chegaram ao caos, mas nada restava além de recolher os fragmentos de uma história interrompida pela covardia. Em meio aos pedaços de metal e ao vidro moído, algo extraordinário chamou a atenção dos primeiros que se aproximaram. Folhas de papel, levemente chamuscadas, mas ainda legíveis, flutuavam no asfalto como pássaros feridos. Eram fragmentos das memórias que Prates escrevia com fervor. Entre os destroços do carro, as páginas de seus relatos permaneciam como testemunhas silenciosas do crime. A explosão na rua Malábia não foi apenas o fim de 2 vidas, mas o início de uma onda de choque que atravessaria continentes.
O assassinato brutal de Carlos Prats e Sofia Cuthbert revelou a face oculta das operações clandestinas que a ditadura chilena mantinha no exterior. No Chile, o regime de Augusto Pinochet reagiu inicialmente com um silêncio gélido e calculado. Quando o silêncio não foi mais possível diante do clamor internacional, a máquina de propaganda entrou em ação para tentar manchar a imagem do general falecido. A imprensa oficial sugeria, de forma vil, que o crime era fruto de conflitos internos entre grupos extremistas ou uma vingança pessoal de ex-agentes. Mas a verdade era uma ferida aberta que nenhuma mentira estatal conseguia estancar. O mundo compreendia que o braço da Dina havia cruzado a fronteira para eliminar o último grande símbolo da legalidade militar chilena. Para as filhas, Sofia, Maria Angélica e Cecília, o luto transformou-se em uma missão de vida. Elas não herdaram apenas a dor da perda, mas a responsabilidade de limpar o nome do pai e garantir que os responsáveis enfrentassem as consequências. Por anos, em um Chile ainda sob o jugo do medo, ou em uma democracia frágil que temia confrontar o passado, as irmãs Prats tornaram-se figuras de uma persistência inabalável. Elas caminharam pelos corredores sombrios de tribunais, onde a impunidade parecia ser a regra de ouro. Cada documento negado e cada testemunha intimidada serviam apenas para alimentar a chama de uma justiça que se recusava a apagar. O caminho foi exaustivo, mas elas sabiam que a honra de Carlos Prats era um patrimônio que a dinamite de Michael Townley jamais pudera destruir. A virada do milênio trouxe, finalmente, a luz que as sombras da Operação Condor tentaram ocultar. O processo judicial avançou com força renovada, revelando a teia de traições do terror que unia Santiago a Buenos Aires em um pacto mortal. O depoimento de agentes arrependidos e a abertura de arquivos secretos pintaram o quadro completo da infâmia. Michael Townley, o executor, confessou sua participação técnica no atentado, mas as investigações foram além, alcançando a cúpula da inteligência chilena. Manuel Contreras, o temido chefe da DINA, e outros oficiais argentinos foram condenados por crimes contra a humanidade, confirmando juridicamente que a ordem para o assassinato viera diretamente do topo da hierarquia militar chilena. A justiça tardia serviu como uma declaração oficial de que o crime de Estado não seria esquecido pela história. A redenção de Prats não ocorreu apenas em salas de tribunal, mas na consciência coletiva do povo chileno. As memórias redigidas no exílio foram finalmente publicadas, revelando a alma de um homem que amava sua pátria profundamente, mas que amava a ética ainda mais do que o poder. Através de suas palavras, as gerações futuras puderam conhecer o defensor da doutrina Schneider. O militar que via nas armas um instrumento de defesa da Constituição e não um chicote para oprimir o povo. Suas cartas e diários resgatados das cinzas provaram que a integridade é uma força que sobrevive até mesmo ao fogo mais intenso e à crueldade dos homens que um dia foram seus subordinados. Prats tornou-se o espelho onde o exército chileno precisou se olhar para reencontrar seu caminho democrático. Ele não era mais apenas uma vítima da repressão, mas o arquétipo do general que preferiu a morte ao desonrar o juramento que fizera à bandeira e ao povo que deveria proteger. Sua figura hoje permanece como um marco de resistência moral, um lembrete de que, mesmo nos períodos de maior escuridão, a luz da consciência individual pode iluminar o futuro de uma nação. O sacrifício de Carlos e Sofia não foi em vão. Ele se cristalizou em um legado de coragem que ensina que o custo da honra é alto, mas a paz da alma é eterna.
Ao fim de tudo, a história foi implacável com os traidores e generosa com o homem que escolheu ser, até o último segundo, um soldado da democracia e um exemplo de dignidade humana.